Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 10. Lucas 10, de 1 a 24. Este texto trata acerca da sublime missão da igreja. Esse é o tema da nossa mensagem, a sublime missão da igreja. Lucas 10, de 1 a 24. Leiamos a palavra de Deus. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós outros, sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os vossos olhos, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, em nome de Jesus, mais uma vez, suplicar ao Senhor pela meditação da Tua palavra.
queremos pedir que nos mantenha com o mesmo espírito de adoração, com o mesmo coração adorador, pois ainda estamos te adorando, agora prostrados aos teus pés, a ouvir os ensinamentos. Que o teu Espírito nos conduza, ó Deus, e que, apesar da grande limitação do instrumento, o teu Espírito fale com a Escritura e na Escritura e nos desafie nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior, quem está acompanhando a série de exposições em Lucas, nós observamos a atitude de 3 candidatos a seguir Jesus e os desafios lançados a eles pelo Senhor. Nós vimos isto no capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Devemos ter em mente que muitos outros teriam se oferecido para seguir a Jesus e a outros tantos também ele recrutou, a exemplo desses 3, de modo que o que nós temos nesse relato anterior ao nosso texto são, na verdade, exemplos escolhidos por Lucas como uma amostra dos diversos tipos de pessoas que se aproximavam do Senhor e que se propunham a segui-lo, a serem seus discípulos. E com base nos desafios a eles lançados, quando nós falamos disso na semana passada, nós refletimos sobre 3 desafios à nossa lealdade a Cristo e ao projeto de segui-lo. Lembrando que os evangelhos tratam da pessoa de Cristo, mas tratam também do projeto de seguir a Jesus, do projeto de discípulo. Quais foram os 3 desafios? Nós vimos o desafio da rejeição e da instabilidade. Jesus havia dito ao primeiro discípulo: as raposas têm seus covis e as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vimos, em segundo lugar, o desafio das pressões sociais. E, em terceiro lugar, o desafio da lealdade à família. Em todos esses casos, Jesus deixou claro que segui-lo é prioridade, deve ser prioridade número 1 na vida dos discípulos. E nós precisamos, meus irmãos, antes de adentrar e abordar esse texto, que fala sobre a sublime missão da igreja, nós precisamos relembrar os passos de Jesus no processo de fazer discípulos. Porque não somente isto nos vai ajudar a entender o que significa seguir a Jesus, mas também isso se constituirá para nós um modelo de como nós fazemos discípulos. Porque sim, um dos papéis, na verdade, a missão do discípulo é fazer outros discípulos. Então, quando nós olhamos e relembramos ao longo do Evangelho, nós vimos que primeiro, na primeira etapa, Jesus os chamou e diz a palavra de Deus que eles, os verdadeiros discípulos, deixando tudo, o seguiram. Isso está em Lucas 5, versos 11, 27 e 28, particularmente na chamada de Pedro, Tiago, João e Levi, também chamado Mateus. Em segundo lugar, este chamado de Jesus, por consequência, era um chamado primeiramente para estar com ele, o que implica um relacionamento íntimo e pessoal. Isso é muito importante para o que vamos estudar no retiro. Ser discípulo envolve ter um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. E isto ficou claro em Lucas capítulo 6, verso 13, quando ele chamou os 12, a quem ele chamou de apóstolos. Diz que ele passou a noite orando a Deus, no capítulo 6 de Lucas, e no verso 13, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Essa expressão, chamou a si, significa chamou para estar junto dele, para a comunhão com ele. E Marcos, no seu relato do chamado dos apóstolos, no capítulo 3 do seu evangelho, nos versos 13 e 14, é mais explícito quando diz que depois de subir, ele subiu ao monte, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, e diz que os designou os 12 para estarem com ele e para enviá-lo a pregar. Marcos enfatiza duplamente o fato de que o discípulo é chamado para ter comunhão com o seu mestre. E então, na convivência diária, eles tendo deixado tudo, seguindo a Jesus, haveriam de ouvir e acabaram ouvindo os ensinamentos do Senhor, observaram os seus sinais, a sua conduta diante de cada desafio e aprenderam com suas palavras e também com o seu exemplo. Agora, numa terceira etapa, que já havia se iniciado no capítulo 9 com os 12, Jesus os envia para pregar o Evangelho. Este é o momento de treiná-los na prática
da proclamação do reino. Então você tem o chamado, você tem o caminhar com eles, ensinar-lhes pela palavra e o exemplo, e agora ele os envia. E considerando o fluxo da narrativa de Lucas, o nosso texto, exatamente agora, que é um texto único entre os evangelhos, somente Lucas relata esse envio dos 70, ele agora relata o envio daqueles que foram recrutados no episódio anterior. Então nós temos que pensar no episódio anterior. À guisa de exemplo, ele fala de 3 discípulos, 2 deles são voluntários, ou candidatos a discipulado. Um deles, Jesus, é que o chama. E cada um deles tem uma atitude diferente. Depois de considerar isto, então, Lucas está mostrando que, dentre todos aqueles que foram recrutados no episódio anterior, o Senhor Jesus envia 70. Dentre aquela multidão, 70 deles foram enviados. Observe que Lucas claramente coloca no verso 1, depois disto, depois deste chamado, desse recrutamento, o Senhor designou outros 70. Este, é preciso que nós lembremos, é o segundo envio de discípulos em missão, sendo que na primeira missão, Jesus enviou os 12, que seriam os apóstolos, aqueles que deteriam, que detinham a autoridade apostólica para depois serem os guardiães da sã doutrina, depois da subida do Senhor. Então, essa expressão, quando ele diz que ele designou outros 70, ela significa provavelmente que os 12 não participaram dessa missão, mas teriam permanecido com Jesus. E ainda, ao dizer que Jesus designou, Lucas usa um verbo que se refere a uma nomeação pública, inclusive com a ideia de apontar para aqueles que deviam vir. Como o técnico que está diante de uma opção de jogadores e diz, você, possivelmente, inclusive, chamando-os pelo nome. Preciso ainda dizer, antes de nós adentrarmos o texto à guisa de introdução, que quando Lucas diz que Jesus os enviou, esse verbo enviar tem a mesma raiz da palavra apóstolo, e embora eles não vão ser chamados, por isso Lucas vai distingui-los dos 12, embora seja um ministério temporário, indica que eles, na verdade, são mensageiros autorizados, de tal maneira que eles trariam sobre eles a mesma autoridade daqueles que os enviava. E, na verdade, essa também é a condição da igreja. Quando ela proclama o evangelho, ela é apóstolo de Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, é importante, porque isso traz implicações sobre aqueles que ouvem a mensagem, de acordo com as respostas deles, como Jesus fala no verso 16, observe, porque eles são mensageiros autorizados, recusar a sua proclamação, recusar a sua mensagem, recusar a sua missão, era recusar e rejeitar o próprio Senhor Jesus, o seu enviador. Observe, verso 16, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Quem me rejeitar, rejeita o Pai. Aqui, portanto, Jesus nos mostra qual a missão dos discípulos no mundo. E é, então, baseado nessas observações introdutórias que eu quero falar sobre a sublime missão da igreja. A sublime missão da igreja. E eu quero começar resumindo numa proposição, numa frase. Toda a mensagem diz respeito a essa ideia central. E a proposição é a seguinte: seguir Jesus é participar da sublime missão de proclamar o reino de Deus. Esta é a grande ideia desse texto. Seguir Jesus é participar da sublime missão de proclamar o reino de Deus. Aqui está a sublime missão da igreja: proclamar o reino de Deus. Esta é a sua missão prioritária. E Jesus não designa esses discípulos à toa. Ele os designa porque ele quer ensinar
qual é a missão dele. Se você observar, você verá que ao final, depois de ressurreto e antes de subir ao céu, ele de novo os comissiona. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então esta é a sublime missão da igreja. É algo que só a igreja de Cristo pode fazer. E eu quero dividir essa exposição sobre a sublime missão de proclamar a missão da igreja, falando primeiro da natureza dessa missão, em segundo lugar, das instruções e advertências que devemos ter para a missão, e terceiro lugar, eu quero abordar o relatório da missão e alguns princípios que nós podemos aprender sobre isso. Então, estou dividindo na divisão natural do texto, a natureza da missão, que é claramente posta no envio de Jesus nos primeiros versículos, os versos 17 até o 19. Depois você, ou melhor, verso 1 até o verso 3. E depois nós vamos falar sobre as instruções e advertências para a nossa missão. E terceiro, o relatório da missão e alguns ensinamentos. E ao longo dessa mensagem, eu quero já adiantar que nós teremos uma aplicação mais curta, porque a própria mensagem traz aplicações, porque ela vem em forma de instruções da parte do Senhor. Então, falando da natureza da missão, nós temos aqui 4 princípios. Cada ponto vai ser dividido em subpontos. E qual é o primeiro princípio que nós encontramos aqui? Eu quero que você primeiro fazer um comentário e você observe, nós traremos pelo menos os 2 primeiros princípios em cima desse comentário. Veja, depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Algumas versões da Bíblia trazem o número 72, então talvez você tenha uma versão diferente da minha, e lá está escrito que foram 72. Uma possível explicação é que 70 é um número arredondado. Dizem alguns estudiosos que é mais provável que o número tenha sido de fato 72. De qualquer forma, ambos os números são importantes na simbologia judaica. Veja, o número 7 e seus múltiplos, ele simboliza aquilo que é completo e perfeito. 7 são os dias da semana. Assim como a escolha dos 12, como nós vimos lá em Lucas, no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, assim como a escolha dos 12 para serem apóstolos tem paralelo com as 12 tribos de Israel, significando que Jesus está escolhendo o novo Israel, a liderança, o governo do novo Israel. A escolha de 70 ou 72 pessoas contém 2 referências na história da salvação, que nós vamos encontrar na Escritura. A primeira delas é o paralelo entre essa escolha e a escolha de 70 anciãos ou 72 anciãos para auxiliarem Moisés na condução do povo de Deus à terra da promessa. Eu quero que você abra em Números capítulo 11, que contém a escolha desses 70 anciãos. Eu vou sempre alternar, dizer 70 ou 72, porque aqui também nós temos uma variação. Deus é tão sábio que até na variação textual ele estabelece paralelo. É que na tradução grega, chamada Septuaginta, consta 72, e no texto hebraico consta 70. Pois bem, o ponto é que aqui no capítulo 11, a palavra de Deus diz no verso 16 e 17, que disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Por que 70? Por que não 80? Por que não 100? Porque 70 é um múltiplo de 7, e na cultura judaica traz a ideia de algo completo, é uma liderança completa. E ele está dizendo, então, que sabem serem anciãos. Quem são os anciãos? São os presbíteros. Lembre, a palavra presbítero é uma palavra grega do Novo Testamento, foi escrito em grego, que é o correspondente de ancião. Sabem serem presbíteros e superintendentes do povo.
e os trarás perante a tenda da congregação, para que ali assistam contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então, o que Deus está dizendo é: eu vou dar a eles a capacidade do mesmo Espírito que está sobre ti. Nos versos 27 a 29 está escrito o seguinte, no verso 24 em diante: saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Essa expressão tirou do Espírito é apenas uma figura de linguagem, uma expressão idiomática hebraica, que só significa o mesmo Espírito Santo que está sobre eles, Deus lhes deu a esses anciãos. E quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, observe, nunca mais. O profetizar não era algo para ser permanente, era apenas uma indicação de que o Espírito estava sobre eles. E agora eles tinham autoridade para governar todo o povo de Deus. Só que diz que correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade, dois homens, no verso 26, que não estavam no meio daqueles 70, e aqui de novo há uma variação, porque tem 2 fora daquele grupo, portanto são 72 ao todo, chamados Eldade e Medade, diz que sobre eles também repousou o Espírito, porquanto estava entre os inscritos. E ainda que não saíram à tenda da congregação, e eles profetizaram no arraial. E aí um fofoqueiro foi lá e disse: olha, tem 2 ali que não são dos 70, estão profetizando. E Josué logo se inflamou e disse: meu pai, proíbe-o, meu senhor, proíbe-o, proíbe-lhe. Moisés disse: tu tens ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Tomara que o Espírito desça sobre todo o povo. Queridos, a questão é que aqui nessa narrativa nós já temos uma indicação de que era propósito de Deus que o seu Espírito repousasse sobre todo o seu povo, para que todo o seu povo pudesse proclamar a palavra. E essa oração de Moisés, ela acaba sendo respondida lá no Pentecostes, porque lá no Pentecostes, gente de todas as nações, judeus, helenistas, estão ali quando eles ouvem a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem, e o Espírito de Deus vem sobre todos os discípulos, todos os 120, não só os apóstolos, cumprindo a promessa de Deus, de Jesus. Em Atos 2, o Espírito vem sobre eles, nós conhecemos, e Pedro, explicando às multidões, perplexas quanto àquele fenômeno, diz: o que está acontecendo é o que foi profetizado por Joel, acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos, sobre os escravos, eu derramarei do meu Espírito. Era plano do Senhor Deus que o seu Espírito fosse derramado sobre toda a igreja para capacitá-la a proclamar a palavra. E quando então Jesus escolhe 70, o primeiro sentido desse ato parabólico, lembremos-nos que nenhum ato de Jesus era impensado e todos os seus gestos eram parabólicos também. Quando ele designa, ele traz-nos o primeiro princípio da natureza da missão da igreja, e agora eu quero trazer aqui. E o princípio é este: a missão de proclamar o reino é para toda a igreja. Este é o ponto. A missão de proclamar o reino é para toda a igreja. Não é apenas para o pastor, não é apenas para os presbíteros, ou para os diáconos, ou para o líder de qualquer sociedade interna. É para toda a igreja. Se você é crente no Senhor Jesus, se você é convertido a Cristo, se você é um discípulo de Cristo, esta é uma missão para você. E esta é sua missão prioritária no mundo: proclamar o evangelho do reino. Este é o primeiro princípio. Segundo princípio, ainda estamos falando da natureza da missão.
não só é uma missão para toda igreja, mas a mensagem é para todos os povos. Então, a missão de proclamar o evangelho do reino é para toda a igreja. Jovem, você que já pode me compreender, adolescente, você que tem 10, 11 anos, já pode me compreender. Você é um missionário de Cristo e você tem o papel de proclamar o reino de Deus. Todos nós. Mas em segundo lugar, a missão é para toda a igreja e a mensagem é para todos os povos. Voltemos ao número 70 de novo, ou 72. Eu falei que ele tem duas referências na história da salvação. A primeira eu já falei, Números 11. A segunda, este conceito de 70, esse número 70, ele na cultura judaica ele era uma representação de todas as nações do mundo. Porque esse número, ele está ligado, esse conceito, ele é baseado em Gênesis 10, nós não precisamos abrir lá, mas apenas mencionar Gênesis 10, num texto que é conhecido como Tábua das Nações, onde há distribuição desde Noé a todas as nações, e ali, no texto, na nossa versão, há 70 nações mencionadas, que representam todas as nações do mundo. E, de novo, na Septuaginta, que é a versão grega, o número lá é 72. Então, meus irmãos, quando um judeu, e lembra que quem aqui é convocado, todos eles são judeus, esses primeiros discípulos, ele está entendendo tudo isso. Ele está entendendo que é dele, não apenas dos 12, a missão. Esses 70 representam toda a igreja. Mas ele também está entendendo que essa é uma missão para todas as nações. Embora eles só fossem pregar naquele primeiro momento aos filhos e à casa de Israel, pois o evangelho teria que ser pregado primeiro aos judeus e depois aos gentios. Mas eles sabiam, Jesus está antecipando ao escolher 70 e espalhá-los pelas cidades, sobretudo cidades da Galileia, onde havia gentios sim, no meio deles, mas a maioria era judeu, que a missão é para todas as nações do mundo. Terceiro princípio, dentro da natureza da missão, a forma como Jesus os envia, nós também aprendemos que a missão deve ser cumprida em equipe, em comunidade, por assim dizer. Veja no verso 1, diz que ele os enviou de 2 em 2. Ele os enviou de 2 em 2, ele não enviava sozinho. Por que de 2 em 2? A primeira razão, queridos, que nós queremos colocar é para o apoio. Nós lemos em Eclesiastes que é melhor serem 2 do que 1, porque um caindo, o outro levanta o seu companheiro, se um cair no buraco. Mas se ele estiver sozinho, quem o levantará? E se eles por acaso estiverem frio à noite, ambos se aquentarão? Mas um só não tem como se aquentar, e se alguém resistir a um deles, os dois lhe resistirão. Se alguém atacar um deles, os dois resistirão. Então, este é o ponto. Mas também porque havia um princípio da lei, que nós conhecemos. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabelece. Jesus está usando aqui um expediente jurídico, inclusive, porque o evangelho, a proclamação do evangélico, tem um expediente de julgamento, embora o primeiro objetivo seja o de salvação, para que quando alguém ouve o evangelho, tem outra pessoa que é testemunha de que aquela pessoa ouviu o evangelho. Então, a missão não pode ser cumprida só. Isto não quer dizer, obviamente, que você não pode pregar o evangelho a um amigo, que você não pode compartilhar de Cristo com uma pessoa ou um vizinho estando só. Mas ele está falando que nesse envio formal para a proclamação, o ideal é de 2 em 2 para apoio mútuo e para testemunho. Em quarto e último lugar, dentro do primeiro ponto, a missão é um preparo para a vinda do rei. Veja que diz que, no verso 1 ainda, que ele os enviou para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Nós sabemos
que a Escritura, ela traz uma excelente e bela arte literária. E Lucas é um dos melhores dentre os escritores do Novo Testamento. E Lucas aqui não está falando isto à toa. Essa expressão de que eles deveriam preceder o Senhor, o rei, lembre, ele é o rei que veio para implantar o reino de Deus, para subjugar as forças de antirreino. E os seus discípulos estão indo para precedê-lo na sua chegada. E qual é a mensagem? Veja os versos 9 e 11. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. E de novo no verso 11, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Essa expressão significa, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está presente, o reino de Deus está aqui. E quem é o rei? Quem é na sua pessoa o próprio reino? É Jesus. Então essa expressão que Lucas usa, ela tem um sabor escatológico. Você sabe que as verdades escatológicas se referem aos últimos dias. E esta é uma mensagem para nós. Qual é a proclamação que nós devemos fazer? O reino de Deus está próximo. Sabe o que significa? O reino de Deus já está presente no mundo. Aqueles que pertencem a Cristo são o povo do reino. O reino de Deus está atuando no mundo. Está libertando pecadores. Está subjugando o poder de Satanás e libertando vidas dos seus pecados, do juízo vindouro. E isto tudo é uma preparação para a chegada do rei. O rei virá. Ele prometeu que virá de novo. Então, quando nós proclamamos o reino, nós estamos preparando o caminho para a vinda, para a segunda vinda do rei. Então, proclamar o evangelho, meus irmãos, é preparar o mundo para a vinda de Jesus. Isto é tão verdade que no seu sermão profético, em Mateus 24, abra lá, por favor. Isto é tão verdade que na proclamação do evangelho, em Mateus capítulo 24, o grande marcador da vinda de Jesus não são as guerras, os terremotos, as epidemias. Estes todos são sinais, sem dúvida, de que estamos no último período entre sua primeira e segunda vinda. Mas observe que no capítulo 24, verso 14, quando ele fala que haverá guerras, rumores de guerra, no verso 6 ele diz, olha, é necessário acontecer, mas não se assustem, porque isso ainda não é o fim, é o princípio das dores, ele diz no verso 8, mas quando virá o fim? Verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É preciso primeiro pregar o evangelho, para que os eleitos de Deus se convertam, para que todas as nações ouçam, para juízo daqueles que rejeitarem. Então, proclamar o evangelho do reino é preparar o povo para a vinda do rei. Recapitulemos rapidamente sobre a natureza da missão. A missão é para toda a igreja. A mensagem é para todos os povos. Esta é nossa missão, alcançar todos os povos. A missão deve ser cumprida em grupo, em equipe, em comunidade, não solitariamente, para apoio e testemunho. E a missão é um preparo para a vinda do rei. Passemos ao segundo ponto da nossa mensagem. Jesus dá aqui agora algumas instruções e advertências que nós vamos trazer aqui e vamos tentar ser rápidos em cada uma delas, porque nós temos aqui pelo menos 8 instruções de Jesus. Observe o que ele diz. Verso 2, ele começa, claramente, Lucas diz que ele lhes fez a seguinte advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É a primeira advertência que ele faz. E essa não é a única vez que Jesus fala isto. Isto ocorre também em Mateus capítulo 9. E, ao que parece, é numa ocasião distinta. Jesus diz, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E eu quero resumir essas instruções de Jesus numa frase, cada uma delas em uma frase.
E a frase que eu quero resumir é esta: qual é a advertência? Peçam reforços. Esta é uma missão com pouca mão de obra. Peçam reforços. Esta é uma missão com pouca mão de obra. Igreja, a missão sublime da igreja é uma missão onde nós sempre vamos nos sentir insuficientes. Se você está empenhado em pregar o evangelho e você se sente insuficiente, e você lamenta pela falta de mais trabalhadores na seara do Senhor, este sentimento é o fruto de uma realidade. Só que você não deve se conformar a isso. Você deve clamar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus tanto mostra a nossa insuficiência, o tamanho da missão, como Ele mostra também a importância da oração. Nós precisamos clamar ao Senhor da seara, e aí eu faço uma pergunta à igreja, para cada um de nós: qual é o assunto mais recorrente das suas orações? No tempo que você tira para orar a Deus, quanto você separa para clamar a Deus, para que envie, para que levante pastores, ministros da palavra, missionários e missionárias, para que envie mais missionários? E quantas vezes ao fazer isto, jovem, você diz: Senhor, eis-me aqui, se o Senhor quiser me enviar? Esta deveria ser uma das principais petições da igreja, mais do que pedir pelos nossos interesses e pelas nossas preocupações desse dia. Peçam reforços. Como é que eu peço reforço? Orando, clamando a Deus, intercedendo, porque esta é uma missão que sempre terá pouca mão de obra. Segunda instrução está no verso 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Em outras palavras, sejam destemidos e corajosos. Esta é uma missão perigosa. Então, primeiro, peçam reforços. Esta é uma missão com pouca mão de obra. Segundo, sejam destemidos e corajosos. Ou melhor, destemidos e vigilantes. Esta é uma missão perigosa. Sejam destemidos e vigilantes. É uma missão perigosa. Veja, não tem nenhum rei mais sincero do que esse. Olha que encorajamento, né? Só, olha, eu estou mandando vocês, mas vocês vão como ovelhas no meio de lobos. Olha a figura. A figura de ovelhas no meio de lobo transmite a ideia de quê? Primeiro, perigo. Mas segundo, condição indefesa. Ovelha no meio de lobo não tem defesa. Então, o crente, ao proclamar no mundo, ele, para o mundo, aparentemente, e até perante si mesmo, ele é uma pessoa indefesa. Entenda o que eu quero dizer? Ele tem a proteção do Senhor, mas aos olhos humanos e aos seus próprios olhos, ele é como ovelha no meio de lobos. Então, igreja, nós não deveríamos estranhar a perseguição do mundo ao Evangelho. Nós não deveríamos estranhar quando o mundo odeia Cristo e o seu povo. Nós somos no mundo como ovelhas no meio de lobo, mas nós devemos ser destemidos. Nós não devemos deixar de cumprir a missão e ao mesmo tempo vigilantes. Usando esta mesma figura, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, e ali é quando ele envia os 12, ele diz no versículo 16, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos entender um pouquinho. Tem a astúcia da serpente. Parece para nós esquisito, porque serpente lembra o Éden, e lembra a malícia, a malandragem. Não é isso. É que a serpente é arisca, ela é astuta no sentido de que ela está sempre em alerta. Então ele está dizendo, fiquem em alerta, tenham prudência, mas sejam também simples como as pombas, sejam humildes, não queiram ser valentões. É isto que ele está dizendo.
rendam-se à sua fragilidade e confiem na força do rei que os envia. Vocês têm que, ao mesmo tempo, ser vigilantes, prudentes, astutos, mas vocês também têm que ser simples, humildes, como as pombas. Não é pela violência, não é pela força, como diz a palavra do Senhor, é pelo meu espírito. Então, sejam destemidos e vigilantes. Esta é uma missão perigosa. Essa é uma missão que tem risco. Pregar o evangelho envolve risco. Risco de você perder o seu emprego, risco de você perder a sua vida, risco de você, enfim, perder amigos. Mas esta é a missão que Deus nos confiou. E nós sim, a Bíblia diz que nós somos considerados como ovelhas para o matadouro dia após dia. Essa é a condição do crente em missão. Terceira instrução: confiem na providência daquele que os envia. Esta é uma missão executada na dependência de Deus. Essa frase ficou longa, mas eu não consegui encurtá-la. Confiem na providência daquele que os envia. Esta é uma missão executada na dependência de Deus. Como Jesus comunica este fato? Veja o verso 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Não é que eles deveriam ir descalços, era sandália sobressalente. A bolsa é referência àquilo que era usado para, um saquetel que era usado para colocar dinheiro. O alforge era uma bolsa de viagem mesmo, para colocar mantimentos. Jesus está dizendo, confie na providência. Vocês vão confiando. É claro que essa é uma instrução para aquele momento, a instrução específica é para aquele momento, porque aqui em Lucas, lá no final, no capítulo 22, o Senhor Jesus diz, olha, quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforge, faltou alguma coisa? Eles disseram, não, Senhor, não faltou nada. Tá, mas agora eu quero dizer para vocês, levem bolsa, levem alforge e tal. O ponto é, confiem na providência. Não se preocupem em ter reservas de modo que isso prejudique a missão que vocês vão realizar. Então, confiem na providência. Essa é uma missão executada na dependência de Deus. E nós já ouvimos várias histórias de diversos missionários, né? Que muitas vezes, em um determinado momento, dependiam do sustento que recebiam da igreja, aqueles que se dedicam especialmente à pregação do evangelho e não têm um trabalho secular, como se diz, e eles muitas vezes têm que depender da oferta, e às vezes a oferta não chega naquele momento que eles esperavam, mas em todo momento Deus levanta pessoas para suprir a necessidade. É isso que Jesus está dizendo, confiem no Deus da providência. Em quarto lugar, temos outra instrução. Então, confie na providência daquele que os envia. Esta é uma missão executada na dependência de Deus. Quarta instrução, não percam o foco. Esta é uma missão urgente. Não percam o foco. Esta é uma missão urgente. Esse não levar bolsa e alforge não é só uma referência à confiança que eles deveriam ter em Deus. O ponto é que Jesus diz assim, ide, lembra que ele disse, ide? Essa palavra que é usada, traduzida por ide, é quase assim, vão embora. Essa mesma palavra, ela foi usada quando Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Só que lá tem a preposição que traz a ideia de para trás. Agora ele está mandando para frente. Então, vão embora, vão logo. Essa missão é urgente, não peguem bolsa. Esse também é a ideia, não peguem bolsa, não peguem alforge, não peguem sandália, simplesmente vão, porque é uma missão urgente. Isso fica mais claro quando ele diz, a ninguém saudeis pelo caminho. Essa é a expressão especial que revela a urgência da missão. E não se trata dos discípulos serem mal educados, é que temos que entender o contexto cultural. No Antigo Oriente Médio, as saudações costumavam ser muito elaboradas e detalhadas, e demoradas. Tinha todo um rito para saudar alguém na estrada.
Isso levava muito tempo. Jesus diz, não tem tempo, eu estou indo para Jerusalém, eu vou implantar o reino por meio da minha morte. Eles ainda não tinham entendido isso, embora ele tivesse anunciado. E vocês têm que me preceder, à pressa, o tempo está chegando, o momento está chegando do reino ser implantado, do príncipe das trevas ser derrotado por meio da cruz. Então é urgente, vocês não têm que esperar. Igreja, a pregação do evangelho é a tarefa mais urgente da igreja, ainda continua sendo, pois Jesus está para voltar. A igreja pode realizar obras sociais? Pode. Obras de misericórdia? Sem dúvida. Observe que Jesus diz, curai os enfermos que tem na cidade. A igreja pode e deve fazer, mas essa não é a principal atividade. A principal atividade é essa, proclamem, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Creiam no evangelho, porque o rei está próximo. Essa é a missão mais urgente da igreja. Isso é mais importante do que se você se formar na faculdade. Isto é mais importante do que você ter uma profissão. Isto é mais urgente do que o seu próprio sustento. Isso é mais urgente do que a sua preocupação com a situação política do país, porque a situação política do país não impede você de pregar o evangelho. Pelo contrário, é uma boa oportunidade para você falar de Jesus. Esta missão é urgente, não perca o foco. E meus irmãos, como a igreja perde o foco? A igreja tem confundido, por exemplo, a pregação do evangelho com ideologia política. A igreja tem confundido a pregação do evangelho com valores judaico-cristãos, que são resultado indireto da ação do evangelho, mas que não são o evangelho. Cuidado, igreja. Não perca o foco. O foco é pregar a Cristo às pessoas, fazer discípulos. Não perca o foco. Jesus diz, nem saudem ninguém, não parem, não se demorem, cheguem rápido. Não percam o foco. Quinto lugar, abençoem. Esta é uma missão de paz. Abençoem. Abençoem aqueles a quem forem enviados. Esta é uma missão de paz. Veja o verso 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós outros. Se houver alguém que realmente quiser receber, alguém que vai crer no evangelho, vai receber vocês, essa paz virá sobre ele. Mas se ele não quiser, se ele não for filho da paz, ela virá para vocês, mas a sua primeira missão é anunciar a paz. É claro que isto envolve denunciar o pecado, chamar ao arrependimento. Sabemos qual era o resumo da mensagem de Cristo. Arrependei-vos. Jesus fala isso várias vezes, mas o alvo é anunciar a paz. Isso quer dizer que nós não devemos pregar o evangelho com animosidade. Isto quer dizer que nós somos, antes de tudo, pacificadores. Nós temos que tomar cuidado para não confundir a guerra espiritual que nós vivemos com uma atitude de animosidade, que é muito mais fruto de um senso de autodefesa como grupo do que uma preocupação genuína com o evangelho. Porque o crente, ele é um pacificador. Nunca deve partir dele a declaração de guerra. A única declaração de guerra do crente é proclamação do evangelho, mas ele deve anunciar a paz. Sexto lugar, pratiquem a simplicidade, o contentamento e a humildade. Esta missão não visa conforto, lucro ou status. Essa é longa também. Pratiquem a simplicidade, o contentamento e a humildade. Esta missão não visa conforto, lucro ou status. É o que ele quer dizer. Primeiro, quando ele, de novo, diz, não levem bolsa nem alforge. A bolsa é para ter dinheiro. E, normalmente, naquela missão, as pessoas muitas vezes davam dinheiro, oferta. Aliás, Jesus tinha, né? Os discípulos tinham uma bolsa, quem carregava o tesoureiro era Judas, né? Ficamos sabendo lá em João.
Inclusive ele roubava, né, da bolsa, né? Diz lá em João, se não me engano, capítulo 12. Mas Jesus também está dizendo, olha, cultivem a simplicidade. Veja, ele diz no verso 7, permanecei na mesma casa. Eles receberiam hospedagem, porque na cultura palestiniana, ou na cultura do Oriente Médio, a hospitalidade é uma das virtudes mais valorizadas, ao ponto de que o anfitrião, ele tinha que, inclusive, defender com a sua própria vida aqueles que estavam debaixo do seu teto. Então, recusar a hospitalidade era um pecado mortal para os judeus, de um modo geral. Era impensável recusar a hospitalidade. Então, eles seriam recebidos, mas ele diz assim, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Porque ele diz isso? Não fique escolhendo. Você chega numa casa, a casa é mais humildezinha, né? Aí está uma outra dupla ali, rapaz, eu fiquei numa casa ali, melhor, rapaz, aqui eu estou ali, não tem quase nada, é só um pãozinho seco, rapaz, eu vou procurar... Não, não tem isso. Então é isso que eu quero dizer quando digo, pratique a simplicidade, não fique escolhendo, não. Pratique o contentamento, veja, ele está dizendo, comei do que vos for oferecido, comendo e bebendo do que eles tiverem. Não fica escolhendo comida. Crente, proclamador da palavra, não pode escolher comida. Se é o que eles têm, comam do que eles têm. E aceitem. Mas isso também revela humildade, porque tem gente que já fica constrangido, né? De ser sustentado por outra pessoa. Jesus, não fique constrangido. Digno é o trabalhador do seu alimento. Você está proclamando a eles os valores espirituais. Não é muito recolher deles bens materiais. Mas vocês não devem querer enriquecer. Vocês não devem estar lá porque vocês querem conforto. É apenas o sustento para que vocês tenham uma base para proclamar o Evangelho. E façam bem, curem os enfermos. Então a simplicidade, meus irmãos, os levaria a não ficar escolhendo casa, andando de uma para outra por conveniência pessoal. O contentamento os levaria a comer do que lhes seria oferecido. E a humildade os livraria de constrangimento ao serem sustentados pelos seus anfitriões. Jesus diz, vocês são dignos do seu salário. Sétima instrução, anunciem o reino de Deus. Esta é uma missão real. Verso 9, ele diz, curai os enfermos que nela houver. Aquele era um sinal específico de que o reino chegou. Eles faziam os mesmos sinais que Jesus. E anunciai-lhes a vós outros, a vós outros está próximo o reino de Deus. A cura miraculosa seria uma evidência da chegada do reino e da presença do rei. E é preciso que se diga uma manifestação específica para aquele grupo, naquele contexto, porque o rei estava presente pessoalmente, o próprio Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, estava presente e os sinais eram necessários. Mas o ponto é, anunciem o reino de Deus, vocês são arautos do rei, vocês são mensageiros do rei, e vocês devem proclamar o reino de Deus. E por último, oitava instrução, não negociem a mensagem. Esta é uma missão profética. Não negociem a mensagem. Esta é uma missão profética. Nós vemos isso dos versos 10 a 16. Ora, se vocês entrarem, as pessoas aceitem, curem os enfermos, pregam o evangelho. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade que se pegou aos pés, se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Veja, não é que eu vou adular aqueles a quem eu prego, não é que eu vou diluir a mensagem, torná-la mais palatável ao que eu prego, eu vou anunciar paz, mas as paz nas condições de Deus. Eu preciso falar do arrependimento, do pecado. E quando alguém rejeitar, eu não devo simplesmente ficar me lamuriando. Jesus diz, saiam na cidade e bem alto vocês sacodem os pés. Paulo fez isto lá em Atos. Ele faz isto lá em Atos 13:51. Quando os judeus rejeitam a mensagem, ele e Barnabé sacodem o pó dos pés. Por que Jesus faz isso? Os judeus, na época de Jesus, quando eles iam para terras gentílicas, para a terra de não-judeus,
que eles voltavam, antes de entrar na terra de Israel, eles faziam isso, eles sacudiam o pó dos pés, porque eles entendiam até o pó dessa terra aqui é impuro, porque eles não são povo de Deus, eles são ímpios. Sabe o que significa então sacudir? Considerem-nos ímpios, considerem como os pagãos, como alguém que está diante do juízo. Mas saibam de uma coisa, vocês não vão negociar a mensagem, vocês vão proclamar a mensagem, e vocês mantenham a mensagem. Olha, nós estamos sacudindo o pó dos pés, vocês são ímpios, o juízo de Deus está sobre vocês, mas nós queremos insistir, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. E ele ainda diz, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Por quê? Porque aquelas eram cidades de Israel. Eles ouviram pela primeira vez o reino, eles viram os sinais, e Sodoma não viu sinais, não viu prodígios. O próprio Deus encarnado não esteve entre eles. Jesus está dizendo que haverá menos rigor para Sodoma do que para cidades que têm a presença massiva do genuíno evangelho, e a pessoa não se converte. E aqui é uma advertência para você, que talvez tenha ouvido o evangelho e vive num lugar onde você pode ouvir a palavra de Deus, mas você nunca se converteu a Cristo, nunca se arrependeu dos seus pecados. A culpa para quem vive em lugares assim é maior do que a dos povos não alcançados. Haverá juízo para Sodoma, mas o rigor será menor. Assim diz a palavra de Deus. E Jesus, diante desse pensamento, ele lembra das cidades que o rejeitaram, ou daqueles que não creram. E aí ele passa a citar algumas das cidades por onde ele passou, e onde não houve muitas conversões. Veja o verso 13, ainda nesse contexto de juízo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, que são cidades pagãs, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em panos de saco e cinza. Se eu tivesse lá em Tiro e Sidom, eles já teriam se arrependido. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, a cidade onde Jesus mais ficou, ele tinha uma casa lá. Subirás ao céu, descerás ao teu inferno. Ele diz, por quê? Porque vocês não ouviram, vocês não atenderam. E ele termina dizendo, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Vocês são mensageiros autorizados. Nós não devemos nos sentir coitadinhos quando rejeitados, porque quem nos rejeita, se é pela pregação do evangelho, tá, igreja? Não é se você dá mau testemunho, não. Se você dá mau testemunho e é rejeitado, é merecido. Mas quando pregar o evangelho, quem me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou e rejeitando o Pai. Eu termino, irmãos, tratando aqui do relatório da missão, onde me deterei menos tempo. No verso 17, os 70 regressam e prestam um relatório a Jesus. E eu queria destacar alguns pontos, né, alguns fatos nesse relatório da missão. Primeiro fato, agora é um fato, não é mais princípio, a alegria superficial dos enviados. Olha, eles voltaram alegres, né? Felizes, e num primeiro momento a gente diz, poxa, é a alegria da missão. O problema é a motivação deles, olha só. E então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Senhor, que poder, pelo teu nome, eles se nos submetem. Essa é a alegria deles. Mas essa motivação não está correta. Então, cuidado. Você pode se alegrar na missão com uma motivação de orgulho. Então, quando a sua alegria na missão, tantas pessoas se converteram, tantas mil pessoas se entregaram a Jesus, e etc. Olha, você viu que palavra as pessoas falaram, elogiaram. Não é este o motivo. Jesus, então, responde. E na sua resposta ele mostra qual é a causa real do sucesso deles. Ele diz, eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi a derrota de Satanás. Mas ele diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, usando uma figura de linguagem. E sobre todo o poder inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Eu dei essa autoridade para vocês. Fui eu.
é por causa da minha autoridade que eles submeteram a vocês. Eles disseram isso, mas eles estavam mais encantados com o nos submeteram. Jesus diz, eu dei autoridade para vocês. E aí Jesus então diz para eles qual deve ser a verdadeira alegria do discípulo. Então você tem a alegria superficial dos discípulos. A real causa do sucesso não é por virtude de vocês, é pelo meu poder e autoridade. E você tem a verdadeira alegria que deve motivar o discípulo. Veja o verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Esta deve ser a sua alegria, igreja. Não é nem que as pessoas se convertem. Claro, você deve se alegrar por ver pessoas deixando de zombar de Deus e passando a adorar a Deus, sem dúvida alguma. Mas você não deve alegar por causa do seu sucesso. Este é o ponto. Você deve se alegrar porque você tem um nome, o seu nome arrolado no céu, o seu nome está inscrito no livro da vida, você está no meio da comunidade dos santos, você pertence à comunidade dos eleitos. Essa deve ser a sua motivação e alegria. É o que Jesus fala. Não é porque os espíritos submetem. Meus irmãos, embora fosse naquele momento uma credencial da mensagem autorizada, é preciso que digamos que o poder sobre os demônios não era necessariamente uma prova de caráter. Veja bem, lembremos-nos que entre os apóstolos, aqueles primeiros que foram enviados no capítulo 9, e que experimentaram como nenhum outro discípulo de Jesus o poder do reino de Deus sobre os demônios, as enfermidades e a morte, entre eles havia um traidor. Judas fez sinais e prodígios, como os outros, e ele foi chamado filho da perdição. E Jesus em Mateus 7 diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome expelimos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres. Jesus não nega que eles fizeram, mas Jesus diz, eu nunca vos conheci. Então Jesus diz, não se alegrem por causa da submissão dos demônios, do sucesso da missão. Alegrem-se porque vocês têm um nome arrolado no livro da vida. Essa é a verdadeira alegria. E por fim, meus queridos, nós temos a alegria do Senhor da missão. E essa alegria, ela se contrasta com a dos discípulos. No verso 21 ao 24, diz a palavra de Deus que Jesus exultou no Espírito. Jesus exultou. Essa é uma palavra forte que traz a ideia de quase brilhar de alegria, vibrar de alegria. Veja, a superficialidade da alegria dos discípulos é mais claramente observada quando nós contrastamos com a alegria de Jesus. E o contraste aqui é duplo. Primeiramente, Lucas diz que Jesus exultou no Espírito. Essa observação está ausente da alegria dos discípulos. A exultação deles não é no Espírito, é nas coisas visíveis, no poder visto sobre os demônios, mas a exultação de Jesus é no Espírito. Mas em segundo lugar, Jesus havia corrigido a visão deles, dizendo, não se alegrem por isso. Mas qual é a alegria de Jesus? Ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E ele diz aos seus discípulos, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou, foi ao contrário, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Qual deve ser então a nossa alegria, igreja, na missão? Primeiro, que os nossos nomes estão arrolados nos céus. Segundo, a maravilhosa e graciosa sabedoria de Deus, que encobre as verdades eternas aos sábios e entendidos e as revela aos pequeninos. Isto deve ser nossa alegria também. Ver pequeninos, aqueles que nós menos esperamos, convertendo-se a Cristo e entendendo o Evangelho. Eu quero concluir apenas fazendo duas perguntas, queridos. E essa conclusão será curta. A primeira delas, qual é a prioridade número 1 da sua vida? Qual é a sua prioridade? Nós aprendemos nesta noite a sublime missão da igreja. A missão prioritária da igreja é proclamar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Rei.
Qual tem sido a sua prioridade? O que tem motivado seus pensamentos? O que está mais presente e que domina as suas palavras? O que ocupa a sua mente? Vamos fazer um teste? O que a gente vai ver se a gente acessar o seu status? Se alguém fizer um levantamento do seu status, das suas publicações, dos seus stories, o que é que vai estar mais presente como assunto do dia lá? Talvez você não publique muito, ok. Mas se você publica, alguém que vê o seu status tem contato por meio deles com o Evangelho de Cristo? Se não, igreja, nós estamos pecando por omissão. Tem muito crente que coloca muita coisa no status, menos o Evangelho. Nós precisamos perguntar, queridos, qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade não é fazer o Brasil um país de direita, conservador, com os valores do Evangelho. Não é colocar políticos honrados, que não sejam corruptos. É claro que isso faz parte do nosso compromisso com o reino, mas não é essa a nossa prioridade. A nossa prioridade é pregar o Evangelho do reino a toda a criatura. Esta é a missão essencial da igreja. E quando nós nos desviamos do foco, nós pecamos contra o Senhor da missão. Então, o que é que motiva? Qual é a sua prioridade número 1 na vida? Segunda e última pergunta. O que motiva a sua alegria na missão de proclamar o reino de Cristo e de Deus? Jesus só nos mostra 2 motivações legítimas e poderíamos acrescentar outras, mas no texto só tem 2. É saber que nós estamos arrolados, temos o nosso nome arrolado no céu. E em segundo lugar, a maravilhosa graça soberana, que encobre a verdade dos sábios e entendidos deste mundo e a revela aos pequeninos. Qual é a sua alegria como discípulo de Cristo e proclamador do Evangelho? O que motiva as suas alegrias? Vamos orar. Senhor Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração, ajuda-nos a entender que esta é nossa sublime missão e não há missão mais grandiosa e não há missão que só a igreja possa realizar como esta, pregar o Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar e entender que, embora devamos realizar, sim, atos de misericórdia, embora devamos, de alguma maneira, influenciar a cultura com o nosso discurso, inclusive com os valores do reino, este não é o foco central da nossa missão. Ajuda-nos a lembrar que o foco central da nossa missão é proclamar Cristo, é testemunhar de Cristo, é testemunhar do seu reino, para que as pessoas se convertam. Ajuda-nos, ó Deus, a entender de uma vez por todas que não se consegue mudança com mudança de regime político, mas apenas com a transformação interior que acontece através da regeneração por meio da pregação do Evangelho. Ajuda-nos a entender a nossa missão prioritária, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.